Boa noite. Eu sou a doutora Larissa Carvalho, sou cirurgiã dentista e vou falar sobre um tema que será abordado no Colégio de Santa Catarina, que fala sobre o uso da matemática em diversas profissões. Bom, eu vou falar na minha, como dentista. Eu uso bastante a matemática, principalmente a regra de 3, para ajustar a dose dos medicamentos, a quantidade de anestésico, de acordo com o peso dos pacientes. Um outro exemplo da matemática no nosso dia a dia, no meu dia a dia de clínica, é, por exemplo, quando nós vamos fazer o acompanhamento de pacientes que têm doenças periodontais, como periodontite. Nós usamos essa sonda aqui, milimetrada, e ao longo do tempo nós vamos calculando para ver se nós tivemos êxito no tratamento, e nós medimos literalmente a bolsa gengival do paciente ao longo do tempo. Uma bolsa muito profunda indica que a doença está progredindo. Uma bolsa mais rasa indica que a doença está regredindo. Portanto, nós usamos a matemática. Portanto, eu diria que nós estamos usando frequentemente a matemática no nosso dia a dia clínico. Para realizar, por exemplo, o tratamento de canal, nós medimos também as raízes dos dentes, nós usamos uma régua milimetrada também. Para realizar alguns procedimentos estéticos, nós também precisamos fazer cálculos para que haja uma simetria no rosto do paciente. Então, é uma realidade, o uso da matemática é importante e nós a usamos com frequência na odontologia. Olá, tudo bem? Bem, hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho de matemática, onde teremos agora uma pequena introdução sobre a importância da matemática na vida das pessoas e logo depois uma entrevista. Espero que vocês gostem. Como surgiu a matemática? Bem, segundo a professora de matemática Tatiana Roque, em seu livro História da Matemática, ela disse que ela teria surgido em tempos antigos e que os babilônicos já teriam como resolver equações de segundo grau. Historiadores dizem que a matemática nasceu na Babilônia e que os babilônios já teriam noção de álgebra e geometria. E logo depois, os gregos demonstraram a matemática com teoremas, como o de Pitágoras. A sistematização da matemática em teoremas e demonstrações teria começado na Grécia Antiga. E desde então, destaca-se a importância do método lógico-dedutivo, que seria desconhecido de outros povos antigos e relegado a segundo plano por pensadores medievais e mesmo renascentistas. Atualmente, os pesquisadores estudam e ensinam a matemática com métodos antigos e novos, justamente para ter essa base na antiguidade e uma atualidade com novas descobertas, né? Os relatos históricos que contribuíram para a constituição da matemática atual são bastante aproximativos e devem ser discutidos com bases em novas pesquisas e em um modo mais atual de fazer história. Para estudar história, não apenas da matemática, devemos ter o cuidado de não cometer o anacronismo, que seria o erro de cronologia. Muitas teorias do passado chegaram a conclusões que hoje, com a tecnologia atual, descobrimos que são incorretas, mas mesmo assim é importante saber que elas já existiram, já que os erros são importantes para o aprendizado, né? Então, estudar matemática do passado apenas com a matemática de hoje em mente é uma postura que os historiadores atuais têm tido cuidado de evitar, já que pode-se cometer o erro do anacronismo, né? A matemática atual já foi utilizada em guerras, como na Segunda Guerra Mundial, onde projetaram uma máquina que, utilizando a matemática e a estatística, provava diferentes combinações de disco para decifrar a mensagem, além das estratégias utilizadas em combate, que teriam estatísticas e matemática por trás, né? A matemática pode ser utilizada em qualquer contexto da história, não só na Segunda Guerra Mundial, já que ela está nos pequenos atos, né? A matemática é utilizada no dia a dia para facilitar a vida do ser humano, pois tudo o que acontece ao nosso redor está diretamente ligado a esta disciplina. A matemática não deve ser vista apenas como um pré-requisito para um estudo posterior. Existem vários exemplos da utilização da matemática no cotidiano que são importantes para o professor aplicar em sala de aula, pois, ao transmitirem seus conhecimentos, repassam aos alunos situações diárias,
comparando com a realidade mais próxima, refletindo no melhor aprendizado e, ao mesmo tempo, estimulando o raciocínio lógico, trazendo inovação e comodidade àqueles que a utilizam no dia a dia. Dessa forma, pode-se considerar a matemática como uma ciência de fundamental importância para a nossa vida, pois ela condiciona a pensar e criar um senso crítico, trabalha no raciocínio diante das tarefas que encontramos diariamente. Muitas vezes, o administrador deverá preparar orçamentos para projetos, planejar e controlar pesquisas, além de resolver situações que envolvam cálculos estatísticos. O trabalho do administrador está diretamente ligado com a exatidão dos números. Na agronomia, o cálculo dos componentes químicos destinados à fertilização e dimensionamento de áreas a serem cultivadas. Na arquitetura, a matemática é fundamental para que o arquiteto possa desenvolver o seu trabalho. O arquiteto trabalha na construção de casas, edifícios, reformas e no planejamento de bairros e cidades. A arquitetura é uma união das áreas de exatas, humanas e arte e exige aptidões múltiplas, como o domínio de cálculos, desenhos intuitivos e até história. Os geógrafos utilizam a matemática em diversas situações. Existe inclusive um ramo chamado Geografia Matemática, que estuda e analisa a forma, os movimentos e as dimensões da Terra. A matemática também é usada na topografia para medição de distâncias e ângulos, e na cartografia para realizar projetos cartográficos. Os teóricos da música com frequência usam a matemática para entender a estrutura musical e comunicar novas maneiras de ouvir música. Usam a matemática também para entender as escalas musicais, sendo que alguns compositores incorporaram a proporção áurea e o número de Fibonacci em seu trabalho. Na psicologia, o psicólogo utiliza a matemática para análise de dados estatísticos e avaliação de testes. Na odontologia, o dentista utiliza a matemática para calcular composições de amálgamas, posologias, doses de anestésicos e também para dimensionar próteses e aparelhos corretivos. Muitas animações que vemos nos cinemas utilizam a matemática através da computação gráfica. Desde o movimento dos personagens até o quadro de fundo podem ser criados por softwares que combinam pixels em formas geométricas que são armazenadas e manipuladas. Os softwares codificam informações de cada pixel e utilizam vetores, matrizes e aproximações poligonais de superfície para determinar a característica de cada pixel. Um simples quadro de um filme criado no computador tem mais de 2 milhões de pixels. A matemática é uma prática diária e tão presente no nosso cotidiano que muitas vezes deixamos passar despercebida. Na física, nos esportes, nas compras, na construção da planta de uma casa, na saúde ou até mesmo na cozinha. É uma prática multifacetária e sua variedade pode surpreender a todos. Na física, são utilizados diversos cálculos para entender o mundo ao nosso redor e principalmente no ramo da astrofísica, o universo. No esporte, a matemática é muito presente, principalmente nos jogos coletivos, onde precisamos saber a quantidade de jogadores, traçar estratégias, posicionamentos em campo, tamanho do campo e placar. Nas compras, percebemos sua influência na quantidade de produtos e preço de cada, e um planejamento de quanto poderá ser gasto. Diversos locais também são obras matemáticas, como o local onde a gente mora, edifícios, casas. São feitos diversos planejamentos e cálculos para que a estrutura seja segura e o lugar seja bem aconchegante para a nossa moradia. Na saúde, apesar do que muitas pessoas pensam, a matemática também é extremamente importante e é muito presente. Pense em um médico, por exemplo. A dosagem do remédio que ele vai te receitar, analgésicos ou até mesmo anestésicos que ele deve aplicar. É de extrema importância que um médico tenha conhecimentos matemáticos para que possa tratar o paciente da melhor maneira possível. Além disso, nossa altura e nosso peso, que são medidos através de instrumentos matemáticos, podem indicar se estamos crescendo de acordo com o que deveríamos ou não.
E por fim, a culinária, onde as receitas precisam ter ingredientes específicos, utilizados em quantidades exatas para que deem certo. Bem, muito obrigada por ter assistido e fique agora com a entrevista. Qual o seu nome? Maria da Glória Dias. Qual a sua idade? Eu tenho 76 anos. Você já frequentou a escola? Até que série? Sim, frequentei até o 2º grau. Que instrumento de medida você usa na sua profissão, que é costureira? Fita métrica. Na falta dele, qual você utiliza? É impossível, não tem como, porque a fita é maleável. Aparecem figuras geométricas no seu trabalho? Sim. Quais? Tem curvas, retas, retângulos, enfim, muitos. Como você calcula o tamanho das roupas? Calculo medindo pela fita métrica. Você faz roupas sob medida? Sim. Como você tira a medida para cada uma? Com a fita métrica. E existe um método. Tem um método certo. Você tira comprimento, busto, cintura, quadril. Todas as medidas têm que ser tiradas. Você já fez uma roupa sem medir? Não. Como a senhora acha que ficaria? Não fica perfeito. Então, como seria a profissão da senhora sem matemática? Impossível. Sem cálculos é impossível. Se faz muito cálculo na costura. Muito obrigada. Esse foi o trabalho, muito obrigada se você prestou atenção, né? E é isso, um abração. Oi, gente, bom dia, eu sou a Camille e eu vim aqui com a Laura entrevistar 2 super convidados sobre a aplicação da matemática nas profissões deles. Bom dia, Laura. Bom dia, todo mundo. Bom dia, meu grupo, né? Tá todo mundo aí? Olá, bom dia. Oi, gente, bom dia. Então, a gente vai começar entrevistando o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Maria Júlia e a Cíntia pelo convite. Está falando sobre minha área de atuação, engenharia civil e aplicação da matemática na engenharia. Que isso, a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. Bom, a Maria Júlia já tinha me contado que você é engenheiro civil, né? E que foi formada na Universidade Estadual de Campos dos Goytacazes, no Rio. Mas você poderia falar um pouquinho pra gente sobre o que exatamente um engenheiro civil faz e dar um exemplo concreto disso? Como engenheiro de uma construtora local, eu atuo no planejamento de tarefas a serem executadas, equalização de projetos para um bom andamento da construção e verificação da qualidade dos serviços acabados, replanejamento de tarefas e assim por diante. Também atuo na aprovação das cotações, tanto de material quanto de serviços, empreiteiros, buscando os melhores fornecedores, novos materiais, novas práticas construtivas, novas tecnologias de construção e também elaboro projetos de estrutura em concreto armado. O que seria isso? Pegar um projeto de arquitetura e dar uma base para esse projeto para que ele possa ser construído. Quais são as aplicações da matemática na sua área? É fácil destacar a matemática na engenharia, aplicada desde determinação de cargas nos projetos até uma simples cotação de preço. Equalizar, ver, fazer conta, ver qual que é mais barato, qual que é o preço mais caro, qual que é o melhor custo-benefício. Estamos com a matemática na veia na engenharia, né? Você tem razão, praticamente tudo que um engenheiro faz envolve matemática, né? Mas assim, quais são os instrumentos que você utiliza para fazer essas medições? Na engenharia, o principal instrumento de medida é a trena. A gente precisa da trena para verificar quantos metros tem o quarto, qual o tamanho de um terreno, qual a altura de um prédio, qual a altura de um muro. Então a gente tem das trenas mais sofisticadas, a laser, que vão até 100 metros, e as trenas comuns, 2, 3 metros para verificação rápida de um pedreiro, além de outros instrumentos de medida, mas o principal acaba sendo a trena, que é um instrumento antigo, mas bem utilizado. Você sempre gostou e se deu bem com o ramo das exatas ou você tem alguma história de superação com as disciplinas envolvidas?
Desde muito novo, eu sempre gostei de tecnologias da área de exatas, sempre fui bom de fazer contas, sempre me interessei por matemática, sempre fui um bom aluno na área de exatas. Não que eu não gostasse das outras áreas, mas eu tinha um carinho especial pela área da matemática. E acabei me mudando para campus, fazendo um curso técnico. E nesse curso técnico fui adquirindo conhecimento e acabei indo para a engenharia. Deu pra gente ver que você sempre gostou bastante de matemática. Mas por que você escolheu exatamente engenharia civil? Escolhi engenharia civil porque eu acho uma engenharia completa. Inicialmente existiam duas engenharias, a engenharia militar e a engenharia civil, que era determinante, né? Era uma engenharia só para cuidar de todos os aspectos civis. Construção, saneamento, ambiental, instalações, tudo isso era englobado dentro de um engenheiro civil, o engenheiro civil raiz, né? Aquele primeiro. E o militar, ele era responsável por estratégias de guerra, por construção de pontes, infraestrutura, construir estradas, construir barragens. Essa era a função mais do engenheiro militar. Aí, hoje em dia, essas engenharias, a militar ficou restrita mais ao campo do exército mesmo, nas engenharias, né, militar em específico, e a engenharia civil se subdividiu entre engenharia ambiental, engenharia de instalações, engenharia de saneamento, várias outras. Espero ter ajudado um pouco, né, a falar um pouquinho da aplicação da engenharia, o que é a engenharia, e me coloco à disposição aí para qualquer coisa. Um abraço a todos, muito obrigado. Que isso, Gabriel, a gente que te agradece por ter participado e ter se disponibilizado para explicar um pouquinho pra gente sobre a engenharia civil. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a nossa outra convidada, que é a Nívia. E a Isabelle já me adiantou um pouquinho sobre você, sobre que você é cirurgiã dentista. E você poderia falar um pouquinho pra gente sobre o que exatamente você faz e nos dar um exemplo concreto? Bom dia, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer as meninas do Grupo 5 que me convidaram para falar um pouco da aplicação da matemática na minha profissão. Cirurgiã dentista cuida da saúde bucal, de um modo geral, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento dos dentes, da gengiva, dos ossos da face, da boca, das estruturas bucais de um modo geral. Trabalhamos também na harmonização facial. O exemplo concreto seria, no caso de uma pessoa que chega com um dente que foi destruído pela cárie, nós removemos a cárie e devolvemos a saúde para o dente, restaurando-o. E também quando esse dente foi quebrado acidentalmente, nós restauramos e deixamos a pessoa com um sorriso bonito, devolvendo sua autoestima. Quais são as aplicações da matemática na sua área? A área que eu mais atuo é a ortodontia. A ortodontia, desde o primeiro contato com o paciente, nós já utilizamos a matemática. Pedimos uma documentação ortodôntica. Através dessa documentação ortodôntica, vem toda a face daquele paciente, onde foram feitas várias análises em vários planos. Como eu vou estar mostrando aqui para vocês, não é a radiografia, mas seriam os planos que são traçados. Nós usamos réguas, nós usamos compassos, tudo isso para fazer esses planos, onde nós obtemos aqui valores de como é a face do paciente atualmente e temos números do que seriam os números ideais para que ele tenha os seus dentes corrigidos, né, e harmônicos. Aqui medimos a atual, né, medida dele, da face dele, temos a medida do que deveria ser o ideal e como nós vamos poder estar chegando a essas medidas durante o tratamento. E ali, durante todo o tratamento, nós vamos estar usando essas medidas como referência tanto na correção do paciente e quando finalizamos o seu tratamento, pedimos uma nova documentação para nós conferirmos se chegamos naquelas medidas ideais. Se conseguirmos chegar naquelas medidas ideais, isso nos mostra que o dente do paciente está correto, que conseguimos um alinhamento perfeito, né? Que ele vai ter aquele problema de má formação, seja uma má formação dentária, seja
na correção, quando os dentes estão tortinhos, né? Então vamos conseguir um sorriso mais harmônico, mais bonito. E a todo tempo usamos essas medidas. Mas assim, quais são os instrumentos que você utiliza para fazer essas medições? Então, o instrumento que eu uso, né, de medida seria essa chamada estrela, que ela tem várias medidas aqui, né, em cada pontinho desse, onde eu vou posicionar o bracket no dente, porque o bracket, ele tem a posição correta, a medida correta para ficar em cada dente ali, para que possamos conseguir aquele alinhamento perfeito. Você sabia de alguma dessas aplicações antes de escolher o curso? Eu tinha uma certa noção, né, que usaria a matemática, mas não totalmente aprofundado. Eu achava que era mais superficial. Você teria feito odontologia se você soubesse previamente que você iria utilizar os conceitos de matemática e física? Escolheria sim, porque eu gosto da odontologia desde criança. Então, mesmo que eu soubesse que teria que usar matemática, eu iria fazer o curso, porque era um sonho meu, então eu iria superar esse obstáculo, mesmo não sendo apaixonada pela matemática. Você sempre gostou e se deu bem com o ramo das exatas ou você tem alguma história de superação com as disciplinas envolvidas? Não, no início, né, eu não gostava de matemática, mas realmente foi uma superação. E uma coisa que chama atenção, que eu já até contei para minha filha, foi quando eu estava no ensino fundamental, que eu tirei nota máxima em matemática. Então isso foi uma superação e isso foi uma motivação para que eu passasse a gostar da matéria. E dali em diante eu comecei a gostar da matemática. Eu agradeço o convite das meninas e a oportunidade, espero ter ajudado. Oi gente, meu nome é Mel Navarro, sou aluna do primeiro ano D e hoje a gente vai apresentar algumas profissões que utilizam matemática no dia a dia. Vou começar falando da área de turismo, que usa principalmente na conversão de moedas, mas também usa para fazer estatísticas, para ver qual região do país foi mais visitada e em qual parte do ano. Tem a agronomia, que faz o cálculo dos componentes químicos destinados à fertilização. E para encerrar, tem a geografia, que tem como exemplo a cartografia e a topografia. Oi gente, meu nome é Mariana Barizon e eu tô aqui para fazer o trabalho do Paulo de geometria plana e a gente vai fazer uma entrevista com meu padrasto e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Vamos lá, qual é o seu nome? Wellerson. Qual a sua idade? 49 anos. Você já frequentou a escola até que série? Sim, já frequentei inclusive até o Santa Catarina e fiz o curso superior de marketing. Você trabalha em qual profissão? Eu sou designer gráfico. O que você faz? Eu faço criação de layout para folders, cartazes, jornais, livros, enfim, tudo que é mídia. Onde você usa matemática na sua profissão? Uso em tudo, desde o cálculo de pixels para formato de imagens, até o espaço que eu uso em centímetros, milímetros, enfim, o dia inteiro. Você usa medidas? Se sim, aonde? Sim, uso medidas, pixels, centímetros, milímetros, uso para fazer justamente a criação desse layout que tem que obedecer um espaço específico. Na sua profissão, aparece quadrados, triângulos, retângulos ou outras figuras geométricas? Sim, a gente trabalha com figuras tanto geométricas quanto não, mas assim, muitas figuras geométricas é parte integrante do nosso trabalho, todas as figuras. Você usa matemática ao montar o jornal? Sim, eu uso, claro, com certeza, até para poder especificar o passo que a gente vai usar em cada coisa, então a matemática é sempre presente. Você deixaria de usar a matemática na sua... Sincero? Ela é uma não, parte é primordial, bem não teria como deixar de utilizar, não, sinceramente não. É parte do dia a dia, assim como em todas as outras profissões, mas a matemática no meu trabalho é primordial, sim. Então tá bem, muito obrigada e tchau, tchau, gente. Oi, meu nome é Marina Destro, eu sou blogueira aqui da cidade de Juiz de Fora, sou melhor amiga da Mariana e tô aqui pra falar sobre como a matemática tá no meu cotidiano. Podemos dizer sobre os números de seguidores. Eu ganho determinado número por dia, que é o X,
e perco determinado número que é o Y. Só que o X está sempre maior. Eu sempre ganho mais seguidores do que eu perco, fazendo assim uma média constante, contribuindo para eu crescer cada vez mais no meu trabalho, que é a minha conta. Quero agradecer o convite e basicamente é isso. Todo dia eu preciso sim da matemática. Olá, meu nome é João Vitor, tenho 22 anos, eu curso Administração de Empresas na Uniacademia, estou no 4º período. A minha profissão, eu trabalho na área administrativa do Colégio Raízes. O que eu faço lá, tanto na área financeira do colégio, quanto na área de RH, como na gestão das atitudes e tomada de decisões, eu participo desses serviços. Matemática, ela está na minha profissão de uma forma bem simples, mas que é o essencial, né? Eu vejo muitos números, eu vejo muitos dados para tomada de decisões, muitas tabelas, muitas contas básicas, é verdade, tipo soma, subtração, divisão, multiplicação, porcentagem, regra de 3, medidas. As únicas medidas assim que a gente vê, que eu vejo na minha profissão, são medidas simples. Por exemplo, na hora de comprar um móvel, uma cadeira, um assento, uma mesa, um quadro branco. Então a gente faz essas medidas para ver como vai ficar o espaço, entre outros. Então é basicamente essa a matemática que eu vejo no meu dia a dia. Na minha profissão, as únicas formas que eu vejo mesmo são, por exemplo, retângulo, que é uma forma que a gente vê bastante por causa dos quadros negros ou quadros brancos, né? Então é basicamente isso. TVs, né, que a gente compra às vezes no período normal para os alunos. Então é somente essas formas que a gente está acostumado a ver. Um grande abraço. Olá, boa tarde. Fui incumbido de gravar um vídeo demonstrando como a matemática faz parte da minha vida laboral, né, do meu trabalho. Então vamos começar. Meu nome é João Carlos, eu tenho 45 anos de idade, eu frequentei a escola até o ensino superior, eu tenho ensino superior completo, formei na área de rede de computadores e eu trabalho com TI já há 20 anos. O meu trabalho ele se divide em duas partes, uma parte de sistema de gestão para a gestão das empresas e a outra parte mais técnica de TI, ajudando as empresas a manter a parte de tecnologia funcionando. A matemática ela está na minha profissão o tempo todo, né? Tanto na parte da gestão de clientes, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu faço e que sem a matemática seria impossível. Como eu trabalho com gestão, eu preciso fazer os clientes chegarem a algum resultado. Então aqui é um exemplo de um relatório que eu entrego para o cliente, onde ele informa aqui quanto que foi a venda dele, quanto que foi o custo e quanto que foi, e eu calculo para ele quanto que foi o lucro bruto, percentual de lucro, e aqui em cima ele tem um totalizador geral de quanto que ele faturou, quanto que ele teve de custo e qual que é o lucro líquido dele. Esse é um relatório importantíssimo para qualquer empresa, para a empresa saber onde que ela está tendo lucro, onde que ela não está tendo lucro. Aqui do lado eu informo qual produto que essa empresa vende e qual o lucro que cada um desses produtos dá para ela. Outro exemplo dessa mesma empresa é um relatório de custeio, de custo de cada produto. Montei para ela aqui um relatório onde ela informa, é uma fábrica de bolo, aqui ela informa cada um dos ingredientes, quanto que usa. Eu tenho aqui o cadastro dos ingredientes e o preço dele no mercado, e aqui no produto ela informa qual o ingrediente que ela utiliza, qual a quantidade, e eu já calculo para ela qual o valor do custo daquele produto naquele bolo. Então ela coloca aqui, por exemplo, que ela usa
1 quilo de fubá. E aí eu já calculo para ela que 1 quilo de fubá vai custar R$ 3,25. No final, eu somo isso tudo, informo qual que é o custo da receita, né? Quanto que custa aquele bolo e quanto que custa a embalagem do bolo. E aí ela fica sabendo qual o preço que ela pode vender. Matemática pura também. Na parte de gestão de TI, eu tenho, que eu trabalho mais com escritório de contabilidade, também tem planilhas aqui onde eu mostro como que é feito o cálculo do imposto. Então o cliente coloca aqui o número da nota e o valor da nota, e a gente já calcula para ele todo o imposto que ele vai pagar em cima daquela nota, que também é uma informação importantíssima para essa empresa. Além disso, eu também trabalho com a parte de gráfico, onde eu entrego para o cliente essa informação gerencial de quanto que a empresa está faturando, de qual que é o custo, de forma gráfica, que é esse exemplo aqui. Então eu tenho aqui a receita operacional, eu tenho despesa e eu tenho qual que é a margem de contribuição, que é quanto que sobrou, vamos dizer assim, da receita menos a despesa. Eu posso ter isso por área, eu posso ter isso por mês, eu posso ter isso de várias formas possíveis. E a matemática, para chegar aqui, é bem complexa. Tem muita conta, muita média, soma, subtração, multiplicação. Então a matemática está presente no meu trabalho o tempo todo. Que se não bastasse a matemática estar nesses exemplos que eu mostrei, a informática não seria nada, né? Não seria possível sem o número binário, né? Que é a base de qualquer coisa de tecnologia que você utiliza. Então, ela sim é muito importante no meu trabalho. Sem ela, nada seria possível para a gente chegar aonde chegou. Um grande abraço para todos. Espero ter contribuído. Ei, gente, meu nome é Maria Eduarda de Castro, foi esse nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar mensagem pra gente. Por conta, né, da quarentena, do IAD, a gente pediu para os nossos familiares mandarem um vídeo contando um pouquinho da profissão deles junto com a matemática, e a gente espera que vocês tenham gostado. É isso! Olá, bom dia a todos, espero que estejam bem. Eu sou a Anne, uma das representantes do Grupo 6, junto com a Ana Beatriz, Sofia, Lara, Elisa e Júlia. Em breve nós apresentaremos um pequeno vídeo do nosso trabalho de geometria, onde entrevistaremos uma Master Business em Gestão Financeira. Espero que vocês gostem e aprendam muito. Eu sou a Luíse Tiara Benini do Amaral. Eu tenho 34 anos. Eu fiz faculdade, sim, eu fiz faculdade de administração de empresas na Fundação Machado Sobrinho. Quais são suas habilidades acadêmicas? Eu tenho curso técnico em climatização e refrigeração, né? Me formei em Curitiba. Fora administração também, eu sou Master Business em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Por que você escolheu trabalhar nisso? A gestão, a parte administrativa, né, sempre esteve muito no meu sangue. Os meus pais, eles fundaram uma empresa, tem mais ou menos 36 anos, então sempre estive com o empreendedorismo e com a administração no meu dia a dia. Então, resolvi trabalhar com isso exatamente porque eu sou muito feliz inserida nesse contexto aí. Qual a função que mais utiliza a matemática na sua profissão? A matemática ela é inserida em todas as áreas, principalmente do empreendedorismo, né? Ele é muito subjetivo, mas também é muito objetivo. Tanto a parte de precificação, como, né, de produtos e serviços, como a parte de departamento pessoal, cálculo de folha de pagamento, e inúmeras outras áreas. Cálculo de juros em boletos, em impostos, enfim, ela é bem ampla dentro do empreendedorismo e da administração. Como é colocado o preço nos produtos? Bom, nós trabalhamos, eu tenho duas empresas, nós trabalhamos com serviços, maioria
nas duas, né, a maior parte. Então, nós trabalhamos com hora homem, né? Como a gente trabalha com serviço, nós trabalhamos com pessoas prestando serviço para empresas e para pessoas físicas. Então, a gente trabalha com cálculo em hora homem. Em cima desse cálculo, que é o nosso custo, também tem o cálculo da parte de indireta, né? Que no caso é a administração, que é o financeiro, né? Toda essa parte que fica por trás do serviço efetivamente. Fora isso, existem os impostos que também são colocados. Existe o lucro que também é colocado em cima disso, né? E todos esses valores aí, eles compõem o nosso preço final. Nos conte mais um pouco sobre o hora homem. Tá, a hora homem é o seguinte, o valor do trabalho do colaborador, ele é medido não só pelo salário, mas também pelos encargos trabalhistas e também pelos benefícios, né? Por exemplo, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, passagem, vale alimentação, isso tudo são custos inerentes ao trabalho do colaborador. Então a gente estima mais ou menos quanto que naquele trabalho, naquele serviço, em termos de horas vai ser gasto. Por exemplo, nesse trabalho vão ser gastos 3 horas. A gente soma todos esses custos, né, em termos somente de custos, né? Soma todos esses custos, divide pelas horas trabalhadas e multiplica pelas horas que ele vai trabalhar. Somando-se isso, lembrando a mão de obra indireta, né, que no caso é a administração, e como eu já tinha falado também, o lucro, enfim, se tiver outros custos também inerentes, também vamos colocar também, né? Nos conte sobre os descontos e se eles são prejudiciais à sua empresa. O desconto ele tem que ser utilizado de forma muito estratégica, né? O desconto não é a única forma de trazer um cliente. A gente utiliza lá, como a nossa empresa é uma empresa que tem muito tempo de mercado e tem uma qualidade de trabalho muito boa, isso é uma coisa que é uma característica do serviço. A gente tem que investir bastante no trabalho, na qualidade do trabalho, né? Então a gente procura não pesar muito no desconto, a gente pesa mais nesse convencimento através da qualidade, né? Mas o desconto ele pode ser usado sim, ele pode ser usado para trazer um cliente um pouco mais difícil, ele não é prejudicial, mas ele tem que ser bem utilizado, porque senão pode sim acabar tirando um pouco do lucro da empresa, enfim, tirando inclusive vamos colocar assim, a saúde da empresa, né? Em qual setor você trabalha? Hoje, tanto na Arcon Life como na Licitar e Vencer, eu sou proprietária e sou gestora geral das duas empresas. E você costuma usar suas habilidades de liderança? Utiliza muito, sim, as habilidades de liderança, né? Como a gente trabalha, inclusive, com serviços, são muitas pessoas envolvidas, então, sim, as habilidades de liderança elas precisam ser utilizadas o tempo todo. Quais são os seus pontos fracos e fortes? Bom, ponto forte, eu imagino que seja a habilidade de aprender. O mundo, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, muito volátil, né? Existe até uma expressão que chama VUCA, que é interessante vocês também estudarem sobre ela, que fala muito sobre o mundo hoje. É um mundo muito incerto, a gente precisa aprender o tempo todo para tomar decisão. Então, o estudo nunca termina. Esse, então, é um ponto forte meu. Eu tenho muita facilidade em aprender e gosto muito de estudar, muito até hoje. E um ponto fraco eu acho que seja a ansiedade, né? Que eu acho que é um mal que atinge aí muitas pessoas no mundo todo, mas é a ansiedade de ver as coisas funcionando, de ver as coisas dando certo rápido, e isso é uma coisa que com certeza eu preciso melhorar e já estou me trabalhando para melhorar. Como você se vê em 5 anos? Em 5 anos eu gostaria de estar, da parte do trabalho, em um ambiente um pouco mais fácil de trabalhar, né? Nós estamos agora, como eu falei, em um ambiente muito complicado, né? De um desafio muito grande. Então, em 5 anos eu gostaria do meu trabalho estar numa situação um pouco melhor em termos de mercado, de negócio e tudo mais, né? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e se interessado mais sobre o assunto. Agora, na Direita TV, teremos uma entrevista com convidados muito especiais. Esse vídeo foi feito online por conta do coronavírus, então não se esqueça de ficar em casa e usar suas máscaras. Meu nome é Edir
Eu trabalho na Souza Gomes Imóveis, eu sou corretora de imóveis e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a matemática, que é o tema desse trabalho que está sendo feito aqui por vocês. Tá? Vou tentar pontuar aqui um pouquinho a influência da matemática no meu dia a dia, no meu trabalho. Olá, eu sou o Luiz Eduardo, eu sou professor de História e também trabalho com pesquisa histórica na área de História Social. Sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus Juiz de Fora, e desenvolvo pesquisas acadêmicas na área de História Social do Trabalho, né, principalmente com temas que têm a ver com Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. A matemática é necessária frequentemente em sua profissão? Sim, matemática na minha profissão ela é imprescindível. Tá? A gente trabalha com lançamentos, com financiamento bancário, com a venda em si, né? E tudo isso depende de cálculos matemáticos, né? Então, ela está presente o tempo todo no meu trabalho. A gente tem que desenvolver, em vários momentos, a gente desenvolve a matemática de uma forma. Ela vai estar presente em todas as etapas de uma venda até que ela se concretize. A matemática é muito importante. Eu, como professor, eu utilizo a matemática para somar as notas, né, fazer as médias, né, e também muitas vezes eu desenvolvo projetos tanto de extensão quanto de pesquisa. Então nós precisamos orçar materiais, né, equipamentos, nós precisamos fazer orçamentos de pagamento de bolsa, né, enfim, que envolve cálculos matemáticos, né, que envolve orçamentação, né. Então a matemática tem uma importância muito grande, né. Além disso, né, a gente como professor, os professores de uma maneira geral, tem que ter um conhecimento de estatística, né, a leitura de quadros estatísticos sobre os mais diferentes temas. Muitas vezes o professor tem que elaborar esses quadros a partir de fontes variadas, né? Então a matemática ocupa um papel importante, ainda que o professor trabalhe com uma área, né, aparentemente distinta como história. Em algum momento você já pensou que a matemática não seria útil em sua profissão? Se sim, como você percebeu que estava errado? Quando eu optei por fazer História como curso superior, eu acho que eu tinha uma certa ilusão de que depois eu não viria a matemática nunca mais, né? Mas eu fui aluno do ensino técnico lá do antigo Colégio Técnico Universitário, então eu usava a matemática em tudo, na parte técnica, na parte né, da matemática, na física, na química. E aí quando eu fiz vestibular para História, eu achei que eu, né, não vou precisar da matemática depois e tal, mas eu estava enganado. Eu comecei a perceber isso sobretudo quando eu comecei a fazer leituras lá, já avançado no curso, né, em que a gente precisa interpretar como, por exemplo, o curso de História Econômica, né, tem muitas tabelas, tem muitos cálculos, né, que é preciso entender. E depois, né, como na profissão né, que alterno junto com o professor de historiador, né, nas minhas pesquisas eu trabalho com muitos dados estatísticos também, né, por exemplo, dados estatísticos sobre a população do Brasil em 1870, são dados do Censo do Império, né? E esses dados, eles estão lá brutos, então você tem que fazer uma leitura, refazer as tabelas, né? Para aquilo que você quer especificamente, né? Eu utilizei, por exemplo, para mapear as profissões que existiam em Juiz de Fora na década de 1870, né? E também para calcular o valor, para comparar valores de salários, né? Ou valores que têm a ver com produtos que circulavam na economia naquela época. Então, às vezes a gente pega um dado bruto e na matemática, com a utilização, né, desses dados, a gente gera outras tabelas que permitem uma análise bastante rica, né? Sem a matemática também isso não seria possível, né? Sim. Já pensei, né, no início, quando a gente está na escola, a gente imagina que é matemática, para que eu estou aprendendo isso? Quando que eu vou usar isso, né? E na realidade, a matemática ela acompanha a gente a vida inteira, em qualquer profissão. Eu me formei primeiro como professora, magistério, né?
e sabia que eu teria que saber a matemática para ensinar. Posteriormente eu acabei fazendo direito. Na área do direito também a gente precisa da matemática, né? Não cheguei a fazer uso dela porque não foi a profissão que eu escolhi para mim, mas meu último curso foi de corretora de imóveis e nessa área sim, hoje eu percebo que a matemática ela está presente nessa profissão que eu escolhi, ela é essencial, ela está presente o tempo todo. Você usa a matemática da forma que esperava quando começou a trabalhar? Não. Hoje eu uso muito mais, né? Quando eu me formei, como eu falei, quando eu me formei para professora, imaginei que iria usar mais pouco. Na área do direito, eu sabia que eu ia usar, dependendo da área que eu escolhesse, né? Como a tributária, por exemplo, que você vai mexer muito na parte da matemática. Mas nessa profissão hoje que eu estou, que é a corretagem, eu uso a matemática em tudo que eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer um financiamento bancário, a matemática está presente na aprovação de financiamento bancário, a matemática está presente numa obra que eu visito e que eu preciso fazer um cálculo de coeficiente construtivo para o meu cliente. A matemática está presente quando eu vou fazer um cálculo de comissionamento. Então, ela hoje na minha profissão ela é essencial. Eu comecei a lecionar em 1999, logo no primeiro ano, né, eu trabalhava numa escola pública, passei num concurso, logo no primeiro ano começou os programas de informática aplicada à educação na escola. Então eu praticamente não usava computador, né, que envolve também, né, muito conhecimento de matemática, de funcionamento ali do equipamento, né. Então eu procurei desde aquela época entender, né, o funcionamento do computador, o sistema matemático que está por trás, pelo menos o mais básico, né. Mas o uso mesmo de matemática que eu faço, ele superou minhas expectativas, né? Porque a maior parte do tempo eu esperava usar para somar notas, dividir, né? Enfim, fazer as médias, mas hoje eu uso muito mais, né? Como eu já disse, para cálculos, né, orçamentários, para elaboração de projetos, né? E também, enfim, para enriquecer as minhas aulas com análise estatística sobre os mais diversos temas, né? Recentemente eu lecionei para turmas do segundo ano do ensino médio e todos os temas eu botava lá uma tabela, por exemplo, sobre a quantidade de ouro extraído no Brasil ali no século XVIII, né? Com dados estatísticos e analisava esses dados com os alunos, tá? Então sem a matemática eu acho que eu teria muita dificuldade. Sua experiência com a matemática atualmente, quais conselhos você daria para pessoas que não dão importância à matemática? Gente, o conselho que eu dou para quem não dá importância, né? Eu já estive aí no lugar de vocês e tem hora que a gente vê umas coisas na matemática, né? Que você fala assim, nossa, quando que eu vou usar isso, né? Eu nunca vou usar isso. Não achem que vocês nunca vão usar isso, tá? Porque a gente se surpreende lá na frente, vocês vão perceber que vocês vão usar muita coisa da matemática. Matemática, ela tá no dia a dia da gente. Tudo que você vai fazer. Você vai no supermercado, você usa matemática. Você vai no restaurante, você vai pagar a conta, você tem a matemática. Então, assim, tudo. Você vai fazer uma compra, uma viagem, se for fazer, tem a matemática envolvida nos custos. Então, assim, tudo que você faz, a matemática vai estar diretamente ligada. Então, assim, se você não tem essa atratividade pela matemática, né, pelo menos aprenda o que é necessário, porque o dia a dia da gente, a matemática, ela está presente em tudo. Para quem está no ensino médio, está encarando as provas do PISME, né, ou futuramente vai fazer o Enem ou outro vestibular, a matemática é fundamental. Cada vez mais essas provas vão exigir conhecimento de matemática, né, na área de exatas, né, mas também na área química, física, né.
Então é necessário sim, né, se empenhar, né, buscar ter o máximo de atenção nas aulas, procurar a orientação dos professores, porque é um conhecimento básico para um ingresso nas universidades, nos cursos, inclusive os cursos mais concorridos, tá? Mas para além disso, quer dizer, a matemática ela ajuda enormemente no desenvolvimento do pensamento abstrato, né, da capacidade de reflexão, de juntar elementos distintos, de fazer comparações, que serve para todas as profissões, né? Então a matemática é fundamental e quem, né, porventura não gosta ou tem maior dificuldade tem que procurar superar esse afastamento, esse distanciamento da matemática e procurar também superar as suas dúvidas, né, com o professor, porque esse de fato é um conhecimento fundamental, independente, né, do que você vai fazer depois na vida profissional. A matemática vai estar em todos os campos da nossa vida.